Pessoal, agora nós vamos estudar licitação dispensável, tá? Relembrando aqui as características da nossa licitação dispensável, eu vou colocar para vocês aqui três características. Só um tópico aqui que eu vou colocar, que é novo, perto do que o que nós já estudamos. Primeiro, a doutrina fala que nas hipóteses de licitação dispensável, seria materialmente, guarde essa palavra aqui, ó, seria materialmente possível licitar. O que isso quer dizer? Que se eu quisesse fazer uma licitação pública, eu conseguiria fazer. Então, é possível licitar. Eu tenho como ter um procedimento competitivo aqui. Apesar disso, ser materialmente possível, chega o legislador e fala para mim o seguinte: Herbert, olha, eu sei que dá para você licitar, mas nesse caso aqui, se você quiser, sinta-se em casa. Você pode ficar à vontade e não promover a licitação. Então o legislador chegou e retirou a obrigatoriedade, retirou o dever de licitar. As bancas gostam de pegar isso aqui e colocar um caso para o aluno, que é um caso de licitação dispensável, mas aí você vai ver as alternativas e lá nas alternativas o gabarito acaba ficando numa opção que tem a realização de licitação pública. Aí o aluno fica pé da vida. Sabe aquele gabarito que você chega? Ah, essa daqui tá fácil. Marca aqui, corre para casa. Aí quando você olha o gabarito e pensa, não, a banca colocou, digitou errado. Aí você pergunta pro professor, manda lá pro meu direct e fala, professor, essa questão, o gabarito é um absurdo. Aí eu pego e falo, meu amigo, você caiu numa pegadinha. Olha só, apesar de a licitação ser dispensável, se você quiser licitar, dá para licitar. Então, se a questão vai lá e coloca uma hipótese de licitação dispensável, mas entre as opções tem lá a realização de alguma licitação pública, lógico, atendendo às demais regras da lei, às vezes pode ser que seja esse o gabarito, porque eu posso licitar ou não. Tem que ficar bem atento nessa parte aqui. Então, o que a autoridade pode fazer no caso concreto? Eu posso licitar, se eu quiser, ou, se não for o caso, eu posso dispensar, ou seja, contratar diretamente sem promover um processo de licitação pública. Terceira e última característica, o rol, a lista de hipóteses, conforme nós já comentamos em outras oportunidades, é um rol taxativo, então não dá para você inventar. E esse rol taxativo está enumerado no artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. Então essas são as características gerais da licitação dispensável. Agora vamos começar a resolver uma questão de prova. Essa questão pega e fala para a gente o seguinte: a dispensa de licitação decorre de situações excepcionais expressamente dispostas na lei, e quanto à inexigibilidade, se caracteriza, dispensa de licitação, situações excepcionais expressamente dispostas em lei. Por que expressamente dispostas em lei? Porque aqui nós temos um rol que tem que ser taxativo. E quanto à inexigibilidade de licitação, se caracteriza pela total inviabilidade de competição. Perfeito. Então aqui está certo, aqui está certo. Com isso, esse quesito está certíssimo, tá? Só para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto. E agora eu vou trazer para vocês a primeira hipótese. Só vou combinar com vocês o seguinte: aqui no vídeo eu não vou citar todas as hipóteses de licitação dispensável. Eu vou citar várias, principalmente aquelas que precisam de uma explicação mais detida. O seu trabalho, o seu dever de casa é ler. Não adianta depois você vir com mimimi e falar, professor, mas não estava na videoaula esse caso. Eu estou falando para você, aqui eu vou explicar todas as mais importantes e as que dependem de explicação. Mas você tem que fazer o dever de casa da leitura do artigo 75 da Lei de Licitações. E eu começo com a mais importante de todas, que é a situação de baixo valor. Mas, galerinha, é o seguinte: baixo valor é um negócio relativo. Imagina o seguinte: você vai lá e sai com um amigo seu. Aí o seu amigo já passou no concurso público e você ainda não passou. Aí na hora de almoçar, o seu amigo fala, pô, vamos almoçar nesse lugar aqui que é baratinho. Aí você olha e pensa assim, meu Deus, baratinho eu tô contando? Será que o meu limite no cartão especial vai dar para pagar esse negócio? Porque o baratinho, o baixo valor é relativo.
Para quebrar um pouco dessa relatividade, a própria lei de licitações traz para a gente o que é baixo valor para os fins da lei de licitações. Então vamos começar a tratar dessa primeira hipótese, é provavelmente a mais importante em termos práticos e também para questões de concurso público. A licitação é dispensável em razão do valor. A própria lei de licitações fixa para a gente o que é considerado esse tal de valor diminuto, esse valor mais baixo. E ela fixa os nossos valores. Só que tem um probleminha aqui, tá? Qual que é o probleminha? A lei de licitações, ela tem um artigo que ela prevê a seguinte regra. Todo ano, todo dia 1º de janeiro, os valores previstos na lei de licitações, seja para dispensa em razão do valor, seja para licitação de grande vulto, para contrato verbal, para todas essas regrinhas, eles são atualizados conforme a inflação oficial por meio de um decreto do presidente da República. Então, todo dia 1º de janeiro, esses valores são atualizados. Logo que eu dei aula disso aqui, na primeira vez, eu falei para os alunos o seguinte, ó, aproveita para passar logo no concurso público enquanto os valores são redondos, porque depois eles vão ficar quebrados. E hoje os valores são quebrados. E eu já estou fazendo essa introdução para vocês porque é o seguinte, dependendo do momento que você assistir essa aula, pode ser que esses valores já sofram uma nova atualização. Se isso acontecer em algum momento, não vai lá desesperado dizer que essa aula está toda desatualizada. Não. Se acontecer a atualização todo dia 1º de janeiro, isso vai acontecer, você só vai pegar uma canetinha, vai riscar o valor velho e vai colocar o valor novo. Tá? Então sempre faça isso, porque às vezes vai acontecer um gap entre a atualização do valor e o momento que eu regravar essa aula por uma questão bastante óbvia, né? Então eu vou colocar aqui para vocês os valores de hoje, que são atualizados, repito, todo dia 1º de janeiro. Então vamos lá. Primeiro, a lei de licitações, ela pegou e falou, ela colocou duas categorias de valor, um valor alto e um valor baixo. E ela fala que é dispensável a licitação quando o valor for inferior a R$ 108.040,82. Esse valor, na literalidade da lei de licitação, seria R$ 100.000. O decreto 10.922 atualizou para R$ 108.40,82 em virtude da inflação que foi avaliada durante esse período. O outro valor, que é o valor mais baixo, ele fica inferior a R$ 54.000, R$ 54.020,41. Calma, antes de você começar a se desesperar, eu só quero passar um macete aqui para você, tá? Primeiro, na literalidade, a lei ainda prevê inferior a 100, inferior a 50. O que atualiza são os decretos. 1º de janeiro de 2021 e 2022 atualizou para 108 e 54. Em 1º de janeiro de 23 vai atualizar, em 1º de janeiro de 24 vai atualizar, e assim sucessivamente, a não ser que alguém esqueça de digitar o decreto que trata desse assunto. O que é sempre importante? Se você decorar esse valor aqui, você chega a todos os demais quando você entende a lógica da lei de licitações. Porque, por exemplo, 108, a metade é 54, que é o valor mais baixo. Então, se você grava o 108, você sabe que o outro é metade. Contrato verbal, antigamente era 10.000, então se aqui antes era 100 e agora é 108, se lá era 10.000, ele passa a ser 10.800 e uns quebrados, que dá 10% desse valor aqui. O grande vulto, no valor original, era 200 milhões, virou 216 milhões e um quebrado. De onde que vem esse 216 milhões? Você pega na proporção e lembra, ó, se o 100 foi para 108, 200 vai para 216. Então essa aqui é a lógica. Se você guarda esse valor principal, que inclusive está meio redondo, porque os números são meio repetidos ali, você consegue, por uma lógica, pegar todos os demais valores. Tá? Então é tranquilo de pegar isso. Para de mimimi dizer que é difícil. Tem que fazer um pouquinho de esforço também na hora de estudar esse assunto. Segunda informação que eu quero trazer para vocês. Na literalidade, a lei fala assim, ó, inferior. Isso é uma questão de jogo de palavras. Tá? É uma questão de jogo de palavras. Como assim uma questão de jogo de palavras? Na antiga lei, ele falava até. O até, ele dá uma ideia de inclusive. Então vamos pensar aqui num exemplo prático. Se fosse até 100.000, se o valor fosse de exatamente 100.000, seria dispensável. Só que a lei não fala até 100.000, ela fala inferior a 100.000. Então significa dizer que na prática é 99.999,99, porque se fosse 100.000 já não seria mais dispensável.
Isso só vale para concurso público, porque no mundo real, né, no mundo do dia a dia, ninguém vai ficar se preocupando com um centavo. Mas como questão de concurso público é um bicho diferente, nós precisamos saber essa literalidade. Então é para o valor inferior a R$ 108.000, R$ 40,82. Inferior a R$ 54.000, R$ 20,41. E aí esses valores, o valor alto e o valor baixo, eles se diferenciam conforme o objeto. O valor alto, o valor de R$ 108.000, ele vale para obras e também vale para serviços de engenharia. E aqui vem uma novidade. A lei de licitações também colocou esse valor alto para os chamados serviços de manutenção, MNT manutenção, de veículos automotores. Isso aqui é novidade, tá? Na antiga lei de licitações não tinha esse valor especial para os serviços de manutenção de veículos automotores. Agora a nova lei de licitações acabou fazendo essa escolha de também colocar eles nos valores mais altos, né? Então, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal vai ter que fazer a manutenção de uma viatura. Isso é um veículo automotor. Fica dentro do limite de R$ 108.000, R$ 108.040,82, que é o limite mais alto. E o limite de 54.000 vale para quê? Vale para as compras, que são as nossas aquisições em geral. Então isso aqui vale para compras. E vale para todos os demais serviços, ou seja, os serviços que não estão enquadrados na categoria ali de cima, tá? Então com isso nós fechamos essa primeira parte. Deixa eu separar um pouquinho mais esses valores aqui, porque senão depois vai ficar tudo muito próximo e pode atrapalhar um pouquinho o seu estudo. Então coloca aqui um pouquinho mais para baixo, troco isso aqui, pego aqui, coloco aqui. Opa, calma aí que a caneta não está querendo ir. Pronto. Fechamos a primeira parte. Vamos avançar um pouquinho. Isso aqui vai te fazer acertar quase todas as questões de prova sobre esse assunto. Agora nós vamos elevar uma camada no seu nível de preparação. Como é que eu vou elevar uma camada no seu nível de preparação? Eu vou começar a trazer os detalhes. O primeiro detalhe que eu quero trazer para vocês é que esses valores aqui, eles têm uma variação. Segundo a lei de licitações, esses valores, eles serão o dobro, quando a gente estiver tratando de contratações realizadas por consórcios públicos, ou ainda por entidades qualificadas como agências executivas. Então, por exemplo, 3 municípios se uniram e criaram um consórcio público. Esse consórcio público, quando for dispensar a licitação, o valor dele é o dobro. Uma agência, uma autarquia foi qualificada como agência executiva. Como ela foi qualificada como agência executiva, o limite dela também é o dobro. O dobro dá quanto? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. E vou colocar aqui para vocês o valor. Pronto. O dobro é só você pegar e multiplicar por 2, né? Mas para facilitar a sua vida, dá 216.081 reais e 64 centavos, tá? E aqui embaixo vai dar exatamente o valor que seria o 108 daqui de cima. 108.040,82. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 108, 40 e 82. Tá? Então esses são os valores que nós vamos ter aqui quando se tratar de consórcios públicos. Como é que nós fazemos agora? Agora que você já tem essa informação, eu preciso trazer um outro ponto para vocês, tá? Quando eu estudava, quando eu trabalhava com licitações, eu sempre tinha uma verdade lá, que é uma verdade, digamos assim, absoluta dentro do serviço público, que falava o seguinte: olha, como é que você faz para aferir esses limites de dispensa de licitação? Aí eles pegavam e falavam, ó, isso aqui você olha por ano dentro da unidade gestora e conforme o ramo do objeto que está tratando. Aí eu sempre tinha isso na mente. Aí um dia eu fui parar e fui olhar a lei de licitações com bastante cautela e vi o seguinte: não, mas na lei de licitação não fala nada disso.
Mas já era uma construção de jurisprudência, de regulamentos, já de bastante tempo. A 8666 não falava nada acerca desse assunto. A nova lei de licitações passa a falar. Aí chega um aluno e fala, professor, então isso nunca caiu em prova, não vai cair. Não caiu em prova porque não estava na lei. Agora está na lei e esse assunto já caiu até em questão discursiva. Como que você faz para ferir esses 108 mil e esses 54 mil? Porque imagina a seguinte situação. Eu compro um computador. Compro um computador e esse computador custa 10 mil reais. Eu vou considerar só para fins didáticos que nós estamos falando de o limite original da lei de licitações de 50 mil. Comprei um computador por 10. Posso dispensar a licitação? Posso. Daqui a um mês eu compro outro computador por 10 também. Posso dispensar a licitação? Posso. Daqui a mais um mês eu compro mais um computador também por 10 mil. Posso dispensar? Posso. Compro outro por 10. Posso dispensar? Posso. Quando eu for comprar o quinto, se eu comprar esse quinto, estoura 50 mil reais. Eu posso dispensar? Não, porque eu cheguei ao limite de 50. Ô professor, então tem que somar os valores? Tem. Mas professor, eu somo por quanto tempo? Dentro de um exercício financeiro. Dentro de uma unidade gestora. E não é qualquer objeto, porque eu estourei o limite do computador. Mas agora eu quero comprar material de limpeza. Eu posso dispensar? Pode, porque daí já é outro ramo de objeto. É outra continha. É como se você tivesse uma planilha de Excel e dentro dessa planilha você olha o ramo. O ramo informática, até 50 mil. O ramo material de limpeza, até 50 mil. Né? Inferior a 50 mil no caso, e agora 54 mil e uns quebrados. O ramo serviço de manutenção de veículo, inferior a 108 mil e uns quebrados. O ramo obras, até inferior a 108 mil reais e 40 e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Como que se faz a aferição desse valor? Volto a dizer para vocês, isso aqui não é importante, isso aqui é muito importante. Isso aqui já caiu em questão discursiva. E antes isso não era importante, mas agora se tornou, porque agora foi positivado na lei. Você vai fazer o somatório. Esse somatório você considera o exercício financeiro, então é o ano. Quando chega em 1º de janeiro do outro ano, os valores zeram novamente. Então você estourou o limite no ano, virou o exercício financeiro, você pode dispensar novamente. Você considera a unidade gestora. Então, lá numa prefeitura, se ela for desconcentrada, você vai ter um limite para a Secretaria de Saúde, um limite para a Secretaria de Educação e assim sucessivamente. E por fim, a natureza. Natureza, a lei de licitações fala que essa natureza é assim definida conforme o ramo do objeto que está sendo adquirido. Perfeito? Ok. Isso aqui já fechou tudo? Não, a gente fechou quase tudo, mas ainda tem um último tópico, prometo para vocês que agora é o último item que nós vamos estudar a respeito desse assunto, que é o procedimento preferencial que deve ser adotado quando você trata de dispensa de licitação em razão do valor. A lei de licitações, ela instituiu um procedimento que preferencialmente será adotado. Ela falou o seguinte, quando você for fazer a dispensa de licitação em razão do valor, adote preferencialmente a chamada cotação eletrônica, ela também conhecida como dispensa eletrônica. Essa é aquela cotação que você faz pela internet. Você chega assim na internet e coloca lá no site e fala o seguinte, olha, pessoal, preciso comprar computador. Computador aqui por dispensa de licitação. Quem é que pode me apresentar alguma proposta aí? Você faz essa cotação eletrônica. Essa cotação eletrônica ela tem que ser conduzida por no mínimo 3 dias úteis. 3 dias úteis. E o pagamento vai ser realizado por aquele cartão corporativo, que é o chamado cartão de pagamento. Cartão de pagamento que você utiliza. Então, preferencialmente, não é obrigatório, tá? Isso aqui é preferencialmente a utilização da tal da cotação eletrônica. Perfeito, galerinha. Então fizemos todo esse detalhe. Volto a lembrar vocês, se você for assistir esse vídeo aqui no momento mais para o futuro, se os valores se atualizarem, só risca o valor aqui, coloca o valor novo e continua, porque o restante vai estar tudo ok, tá bom? Vamos avançar e agora eu vou começar a trazer para vocês, vou trazer para vocês como que esse assunto pode cair numa questão de prova, é que eu vou trazer um exemplo de questão discursiva. Ele fala para a gente assim, ó, em matéria de licitações, por meio do Ministério Alfa, deseja realizar as contratações abaixo.
responda de forma completa e objetivamente fundamentada acerca da legalidade de cada pretensão. Eu pulei a primeira pretensão e coloquei só a segunda, que é o que nos interessa para essa questão. Em janeiro de 2022, com base na Lei 14.133, o Ministério Alfa, mediante dispensa de licitação, contratou a Sociedade Empresária Beta, para prestar determinados serviços de engenharia, ó, no valor de R$80 mil. Em março de 2022, portanto, nós estamos aqui dentro do mesmo exercício financeiro, o Ministério Alfa, a mesma unidade gestora, pretende realizar nova contratação, com dispensa de licitação, no mesmo ramo, agora estou tratando da terceira característica, o ramo do objeto, de uma empresa de engenharia contratada recentemente, mas agora no valor de R$50 mil. De acordo com o regime jurídico da Lei 14.133, a nova contratação é lícita. Olha só, o que acontece? Às vezes, o pessoal chega e só fala o seguinte: ah, professor, eu tenho 80 mil mais 50 mil. Isso aqui vai dar igual a 130 mil. Eu vou considerar aqui, para responder essa questão, para fins didáticos, eu vou considerar os valores originais da lei de licitação, que é inferior a R$100 mil para obras e serviços de engenharia. Nesse caso, o limite seria inferior a 100 mil, eu estou em 130 mil reais, eu entendo que essa contratação não foi lícita. A segunda contratação, no caso aqui, a primeira ok, né? A primeira tudo certo, mas a segunda contratação não foi lícita, porque daí eu extrapolo o limite legal nessa segunda contratação. Só que essa resposta, ela não é suficiente. Essa resposta não é suficiente. Por quê? Porque o avaliador quer saber se você realmente entende do assunto. Aí você vai pegar e vai explicar, olha, de acordo com a lei de licitações, a licitação é dispensável para contratações inferiores a 100 mil reais. Para você aferir esse valor, você precisa fazer o somatório. E aí você explica para o avaliador o seguinte: como é que você faz esse somatório? Você faz esse somatório analisando 3 aspectos: o exercício financeiro, a unidade gestora e o ramo do objeto. No caso da questão, nós temos o mesmo exercício financeiro, janeiro de 22 numa e março de 22 na outra, a mesma unidade, o Ministério Alfa e o Ministério Alfa, e o mesmo ramo de atividade. A própria questão cita que é o mesmo ramo de atividade. Portanto, você tem que fazer o somatório. Quando você soma o primeiro com o segundo, a segunda extrapola o limite legal. Consequentemente, ela não é lícita. Ela é irregular. Consegue perceber como é que você fundamenta uma questão dessa da forma mais adequada? Então, conhecer o básico, que é o limite inferior a 100, inferior a 50 no original, não seria suficiente para responder aquela questão. Tem que conhecer o básico e saber como que é feita a aferição. Só uma ressalva. Essa ressalva agora é, se você chegou até aqui e entendeu o que eu falei, pense na ressalva que eu vou trazer. Se você não entendeu ainda o que eu falei, você volta uma casinha, vê esse vídeo de novo, lê a lei e compreende melhor e depois volta para esse momento. Que agora eu preciso que você chegue aqui entendendo esse assunto. Essa história de somar uma despesa depois da outra é a regra, mas existe uma exceção. Qual que é a uma exceção? Essa uma exceção se refere aos serviços de manutenção de veículos automotores. Até o limite original era de 8 mil reais e depois ele foi atualizado, ficou 8 mil e uns quebrados. O que eu quero dizer para vocês? Quando você tem um serviço de manutenção de veículo automotor abaixo de 8 mil reais e uns quebradinhos, você não soma um depois do outro. Como se você fosse colocar lá no seu Excel, você coloca está abaixo de 8 mil uns quebrados, você não anota. Ele não vai somar. Cada despesa dessa você vai fazer isoladamente. Como se você pudesse fazer várias dispensas de licitação abaixo desse valor. Professor, mas por que isso? Porque está na lei de licitação como uma exceção. Por que o legislador fez isso? Porque às vezes a administração pública está fazendo alguma operação no interior e vai lá e estraga um carro e aí ela faz uma manutenção que às vezes é uma manutenção mais barata. Só que daí, se você pega uma PRF, por exemplo, que tem carro em todo canto do Brasil, em uma semana você estourou o limite de dispensa de licitação. Aí para não ter esse problema, e é justamente o tipo de órgão que precisa disso com frequência, você não faz o somatório. Então qual que é a exceção?
Serviço de manutenção de veículos automotores abaixo de 8.000 e uns quebradinho. Se passar de 8.000 e uns quebradinho, soma. Se for abaixo, não soma. Somente para serviço de manutenção de veículo automotor. Todas as demais, você faz o somatório, tá bom? Vamos para cá, vamos rodar aqui e vamos para o próximo caso. Vou chamar uma vinheta e eu já volto para falar do próximo item de dispensa de licitação.